Boa noite, caríssimos amigos e amigas. Muito bem-vindos ao canal de Klaus Parker. Hoje nós vamos contar a história de um amigo meu que havia comprado um sítio perto da cidade onde ele morava e um pouco antes dele chegar no sítio, ele passava em um povoado e ele sempre via um jovem debruçado na janela da casa dele. E ele pensava, como é que pode aquele jovem ficar à toa ali o dia inteiro olhando o movimento, olhando os carros passarem, as pessoas passarem e não trabalhava. E sendo que ele era bem mais jovem do que este meu amigo. Meu amigo ia para o sítio dele, trabalhava o dia inteiro roçando pasto, capinando, plantando, cuidando do gado e o dia inteiro trabalhando, sem descanso, trabalhando. E quando ele voltava do sítio, lá estava o rapaz na janela, olhando o movimento. E aquilo começou a deixá-lo preocupado. Como é que poderia uma pessoa tão jovem daquela e não trabalhar? E ele trabalhava tanto. E aquilo foi deixando preocupado e ele sempre começou a ficar até com raiva desse rapaz, mas não falava nada. Todo dia ele passava e via o rapaz na janela e ele trabalhava o dia inteiro e o rapaz não fazia nada. Aquilo foi deixando ele irritado, preocupado, chateado, aborrecido. Aí um dia ele não resistiu e parou num bar próximo à casa desse rapaz e perguntou se eles conheciam aquele jovem e por que ele ficava na janela o dia inteiro. Aí o proprietário do bar disse que aquele jovem tinha um problema disso, daquilo outro. Era um rapaz cheio de problemas e que ele não podia trabalhar de forma nenhuma, ele não tinha condições nenhuma de trabalhar. Então, a única coisa que ele podia fazer era ficar olhando na janela mesmo, o movimento para passar o dia. E meu amigo ficou tão, assim, se sentiu tão envergonhado, né? de ter pensado tanto mal desse jovem que não trabalhava, né? E sendo que ele trabalhava tanto, mas depois que ele ficou sabendo da situação desse jovem, ele se sentiu bastante envergonhado. E passado pouco tempo depois, ele começou a ficar cheio de anomalias e aconteceu isso com ele, aconteceu com aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E ele foi ficando de uma tal maneira que não tinha mais condições de trabalhar no seu sítio. E chegou até a arrendar o sítio. E ele ficou pensativo, por que aquilo tinha que acontecer com ele? Ele era tão trabalhador, tão honesto. E foi acontecer aquilo com ele. Ele gostava tanto de trabalhar no sítio dele, que ele se sentia tão bem, ele se sentia tão agradável no sítio. E por que aquilo foi acontecer com ele? Por que ele foi ficar igual aquele jovem da janela? Ou pelo menos com os mesmos problemas, que ele não poderia trabalhar, né? Não poderia trabalhar no seu sítio, etc. Ele teve algumas revelações que ele sentiu que ele não deveria ter julgado aquele jovem, ele não poderia ter pensado mal daquele jovem, ele não poderia ter ficado com tanto ódio daquele jovem, e aquilo parece que era um castigo que ele estava recebendo. Mas ele não se deu por vencido, ele sentiu a presença de Deus, ele era um cristão, mas ele não era um cristão fervoroso. Mas a partir daquele momento ele sentiu a proximidade, a fé, que ele precisava ter mais fé, que ele precisava clamar a Deus, para pedir a Deus que o curasse, que o deixasse como ele era antes, porque ele gostava tanto de viver e tanto de trabalhar. Aquilo para ele era uma enorme felicidade. Ele começou a clamar a Deus dia e noite ele clamava a Deus
clamava de joelhos, ele clamava onde ele estivesse, ele clamava a Deus e pedia a Deus que não o abandonasse, para que voltasse a saúde dele, para que ele tivesse novamente condições de trabalhar. E passaram-se alguns anos e um belo dia ele havia vencido o contrato, que ele havia alugado o sítio, e ele resolveu ir lá. Já tinha vencido o contrato, a pessoa que tinha alugado já havia entregue o sítio. Ele foi lá e começou a fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Quando ele viu, ele já estava trabalhando normalmente. Então, meus caríssimos, realmente foi um milagre que aconteceu com meu amigo. Ele passou por maus momentos durante alguns anos, ele achou que o mundo tinha desabado para ele, ele achou que ele nunca mais ia ter condições de trabalhar, que ele nunca mais iria ter condições de retornar ao sítio dele, pelo menos para trabalhar, né? Então Deus o ajudou, Deus atendeu o pedido dele, Deus ouviu o clamor dele e o deixou perfeitamente bem, normal como ele era. Ele voltou a ser aquela pessoa trabalhadora e voltou a exercer tudo que ele tinha costume de fazer anteriormente. Então depois nós chegamos a conversar, ele me disse que nunca mais na vida dele ele não vai julgar ninguém, não vai nem pensar nada de ninguém, dizer que prometeu para ele mesmo, qualquer situação que ele vê alguém, se ele puder ajudar, ele ajuda, se ele não puder também, ele não vai fazer nenhum comentário, não vai pensar, não vai julgar, não vai ter ódio de ninguém. E já tem alguns anos isso, ele continua forte, saudável, como ele sempre foi. Então, meus caríssimos, isso é mais um milagre, né, presenciado, né? Isso foi mais uma obra maravilhosa de Deus sobre o ser humano, né? Então, meus caríssimos, saibam vocês, Deus existe e milagres Ele faz. Então, meus amigos, qualquer que seja o problema que esteja afligindo vocês, que os esteja deixando magoados, tristes, né? Não desista, não se entregue em momento algum, né? Peçam a Deus, mas peçam mesmo, clame com fervor, clame sem medo, clame com o coração aberto mesmo, e se não acontecer hoje, acontece amanhã. Se você não for abençoado hoje, vai ser amanhã, vai chegar a hora, meu amigo. Deus nunca deixou de atender alguém, nunca, você pode ter certeza. Todos os pedidos que foram feitos a Deus até hoje, as pessoas receberam esses pedidos, né? Então, meus caríssimos, aguardem. Se vocês estiverem com alguma tormenta, algo que esteja preocupando vocês, esteja aborrecendo vocês, tirando a felicidade de vocês, lembre-se sempre, clamem a Deus, mas clamem com fé, não duvidem um só instante em seus corações. E vocês vão ver o milagre acontecendo, porque Deus quer que nós sejamos felizes a vida inteira. Mas é claro que nós também não devemos bagunçar a nossa vida, né? Não devemos prejudicar ninguém, não devemos atrapalhar ninguém e simplesmente ajudar quem o máximo que pudermos ajudar, né? Para também podermos receber a recíproca de Deus, né? Recebemos as graças de Deus. Então, meus amigos, este foi mais um milagre que nós podemos contar para vocês. E que todos sejam felizes para sempre, meus amigos. E um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.